E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma coisa deliciosa: receitas culinárias. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, Uma falando pegadinha. sério. Assim como os quadrinhos, poemas, histórias, notícias, as receitas culinárias também são um gênero textual. E como qualquer outro gênero, ele também tem as suas características específicas. Você já reparou que todas as receitas culinárias sempre têm um formato específico? Por um exemplo, para a gente começar a ler uma receita, primeiro nós lemos o título. E o título de uma receita normalmente é o nome do prato que a gente vai fazer. Em seguida, nós temos os ingredientes, que sempre vão vir com as medidas e aquilo que nós vamos precisar usar para fazer aquela receita. Depois vem o modo de preparo, que vai falar para a gente passo a passo de como nós vamos fazer aquela receita. O que devemos misturar primeiro, como nós devemos preparar cada ingrediente e assim por diante até que nós consigamos terminar o nosso prato. Muitas vezes nós usamos receitas culinárias no nosso dia a dia, só que nós nem percebemos isso. Por um exemplo, no nosso café da manhã, nós pegamos 3 colheres de achocolatado em pó, colocamos em um copo de leite, pegamos um pão francês ou qualquer outro pão, passamos a manteiga dentro do pão e comemos. Isso é uma receita que nós fazemos que a gente nem precisa ver, porque a gente já decorou como faz. Mas tia Mayra, e se eu quiser medir a minha receita com uma colher de pau? Ou então com a vasilhinha que eu tenho aqui em casa? Ou então medir as medidas em um punhadinho de mão assim? Ô mãe, quanto que eu coloco aqui de farinha nesse bolo? Ah, põe uma mãozada aí. Bom, poder você até pode. Só que se você mandar essa receita para qualquer outra pessoa, ela vai ficar diferente. Porque as colheres de pau, cada uma tem um tamanho diferente, um formato diferente. Talvez essa vasilha que você tem em casa não seja a mesma que eu tenha na minha. Então, eles criaram um jeito de padronizar essas medidas. Vamos ver? Nas receitas, nós vemos vários tipos de medida que se repetem, porque é um padrão para que todos consigam fazer as receitas. A mais conhecida é a colher de sopa. É essa aqui. Depois, nós vemos a colher de sobremesa, que é um pouquinho menor do que a colher de sopa. Em seguida, nós temos a colher de chá. Ela é menor do que a colher de sobremesa. E depois nós temos a colher de café. Olha que tamaninho perto da colher de chá. Nós também fazemos medidas em recipientes que todo mundo pode ter em casa. Por um exemplo, a xícara. Quantas vezes já fomos fazer um bolo e estava escrito 3 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e por assim vai. Depois nós temos a xícara de café. Olha, ela é menorzinha do que a xícara normal. Nós também temos o copo americano, que é esse aqui. É importante essa padronização de todas as medidas que nós usamos numa receita, para que se caso alguém lá do outro lado do mundo quiser fazer a sua receita, ela vai conseguir, por ter os mesmos utensílios para medir os ingredientes. Agora que você já sabe que uma receita culinária não é um bicho de 7 cabeças, você pode sair por aí lendo todas as receitas que você encontrar e fazendo bastante coisa gostosa, com o auxílio de um supervisor maior.